Olá, minhas queridas irmãs, sejam bem-vindas a mais um episódio da nossa série Mulheres segundo o Coração de Deus. Já está curiosa para saber um pouquinho sobre a mulher que vamos partilhar neste dia? Eu vou dar só uma pequena introdução sobre o que diz a palavra de Deus sobre esta mulher. Tu és a exaltação de Jerusalém, a glória imensa de Israel. Tudo isto fizestes com a tua mão, fizestes o bem para Israel, e Deus se agradou destas coisas. Tu és bendita, ó mulher, junto de Deus Todo-Poderoso, para todo o sempre. Vamos lá? Meditar um pouquinho sobre esta mulher especial? Pra te adorar, foi que eu nasci, ó Rei dos Reis, bendizer as tuas obras em mim. Estamos falando de Judite. Pois é, me diz aí, você já ouviu falar sobre o livro de Judite? E sobre esta mulher que foi Judite? Olha, eu me impressionei muito com toda a história desta mulher. Assim como das outras, ela tem um papel muito especial e fundamental também na história do povo de Israel. Que interessante! Deus sempre utilizando das mulheres para fazer a diferença no meio do povo. Como somos queridas e amadas por Deus, não é verdade, minhas irmãs? Eu vou tentar resumir a história mais uma vez, porque assim como a de Esther, é uma história muito longa para a gente poder ler. Mas você na sua casa pode pegar a palavra de Deus lá no livro de Judite, e são apenas 16 capítulos. Muito interessante você mergulhar nessa história que vai trazer muitos ensinamentos para nós, principalmente para nós que estamos aí decididas a viver conforme o coração de Deus. Então vamos lá. Judite, ela estava no meio do seu povo, que era tomado pelo rei Nabucodonosor naquela época, e ela estava na cidade de Betúlia. Lá em Betúlia tinha um coronel, Holofernes, e ele estava então disposto a aniquilar todo o povo judeu naquele lugar. Eles rodearam, cercaram a cidade e impediram que os mantimentos, que os alimentos chegassem até aquele lugar. E o povo começou a ficar preocupado, ficar desesperado. E aí, quando eles pararam com a água, aí foi o fim para eles. Não, nós não podemos manter a guarda, nós vamos ter que ceder. Mas Deus tem que vir em nosso auxílio. Vamos dar 5 dias para Deus resolver a situação, porque não tá certo isso. Nós temos que então nos render se Deus não nos der uma solução em 5 dias. Olha só, o povo desesperado, porque não tinha mais o que comer, não tinha como beber, e estavam ali, até parece aquele povo do deserto, né? Que estava lá preocupado com o que ia comer. E ao mesmo tempo existia, claro, uma necessidade do povo. Mas aonde que estava a esperança deste povo? Aonde que estava o olhar deste povo? O sentido. E aí então surge uma mulher daquele povo que se levanta. E ela, como uma pessoa de oração, uma mulher muito ousada em Deus, pede a todo o povo que não faça imposições ao nosso Deus, né? Que não faça imposições a Deus, mas que orem, que se coloquem em oração e peçam a Deus que Ele possa vir em socorro. E ela se coloca também em oração, em prontidão, não só para rezar, mas também para agir. E olha só, ela jejua, ela ora e vai agir. Ela bola um plano
com a inspiração de Deus e vai até o acampamento, como que se estivesse traindo o seu povo, levando informações do seu povo para o acampamento daqueles que são os inimigos do seu povo ali. Ela vai até lá, toda bela, formosa, porque ela era muito formosa. Esqueci de dizer que ela era viúva e muito rica. O seu marido tinha falecido fazia uns 3 a 4 anos e deixou para ela muita riqueza. E ela simplesmente se colocava em oração, vivia uma vida muito reta e justa. Ela administrava os bens que foi do marido e, claro, agora dela, e era uma mulher muito sábia. Então, ela se vestiu de toda beleza e foi até o acampamento para poder, então, agir conforme Deus tinha inspirado. Depois de um tempo, vocês vão ler e vão ver o que aconteceu ali. Ela consegue estar a sós com aquele chefe dos soldados, o Holofernes, para não esquecer. E aí, então, naquele momento, ela traz um vinho bom, faz ele comer um queijo muito salgado, aí ele começa a beber muito. E aí, depois que ele está embriagado, ela vai lá e corta a cabeça dele. E, mais que depressa, ela coloca a cabeça dele num cesto e sai do acampamento, porque ela tinha autorização para rezar à noite. Então, ela vai e sai do acampamento. Quando ela chega, então, na sua cidade, ela mostra a cabeça daquele que era o inimigo do seu povo. Olha só. E ela diz assim, louvai, ela lhes disse aos brados, louvai o nosso Senhor, louvai-o, porque não retirou a sua misericórdia da casa de Israel, mas esmagou os nossos inimigos pela minha mão nesta noite. Olha só, que ousadia, que coragem desta mulher especial que foi Judite. Ela tinha uma missão a cumprir e ela foi corajosa, porque imagina entrar dentro do exército inimigo, agir com toda a sabedoria para poder então, e naquela época, né, era o tempo deles, eles viviam na guerra. Então ela foi lá e venceu o inimigo. E depois que ela trouxe a cabeça, todos os homens, todo o povo se encorajou, né? Se vestiu de coragem também. Como assim? Nós vamos lá lutar, né? E aí então invadiram ali o exército inimigo e eles todos ali sem saber o que fazer, então, né, acabaram saindo e deixando aquela cidade em paz. Olha só. Minhas irmãs, quantas coisas nós podemos absorver, trazer para a nossa vida, da vida desta mulher. Uma mulher orante, uma mulher que mesmo diante da viuvez, ela não se fechou em si. Ela se lançou com um olhar em Deus, ela não se fechou nas suas riquezas, nas suas posses, ela foi em favor do teu povo lutar. E quando nós olhamos para a nossa vida, às vezes um pequeno sofrimento ou uma situação que para nós é tão difícil, quanto por vezes nós nos fechamos? Nos fechamos para o amor de Deus, para o amor ao próximo e às vezes até para ajudar a quem precisa. E Deus traz um olhar, como de Judite, de que nós precisamos sair de nós mesmos, sair da nossa viuvez, sair da nossa tristeza, sair da nossa instalação ali, porque às vezes a gente enraiza, né, muitas vezes no nosso lugar, no nosso território e não nos lançamos a ouvir o outro, a necessidade do povo, a necessidade daquelas situações. E Deus vem ali em socorro daquele povo pelas mãos de uma mulher. E quando eu meditava esses dias sobre esta palavra, vinha muito ao meu coração o poder que nós mulheres temos de rezar, de agir e de vencer o inimigo pelas nossas mãos,
mas não pelas nossas mãos humanas, pelas nossas mãos ungidas. As nossas mãos ungidas pelo Senhor, as nossas mãos que se colocam em oração, as nossas mãos que ajudam o próximo, as nossas mãos que estendem a mão para o outro que necessita, as nossas mãos que por vezes precisa ir lá e tirar uma irmã que está ali, né, muitas vezes enraizada no poço da escuridão, e Deus vem e nos dá esta ousadia de mulheres de Deus, para com as nossas mãos poder ir e trazer essas mulheres para fora. Olha só o poder que nós temos nas nossas mãos de mulher para agir, mas não sozinhas, porque nós não somos autossuficientes. Quem somos nós? Quem sou eu, Camila? Nada. Mas se não for pela graça, pela unção de Deus, né? Pela direção, Judite foi iluminada por Deus, foi cheia desta graça de Deus e agiu. Imagina como que uma mulher, né, não estaria ali tremendo diante de cortar a cabeça de um homem? Mas ela sabia que ela precisava fazer aquilo, porque era necessário vencer o inimigo. E eu te pergunto, minha irmã, quais são os inimigos que hoje, pelas mãos ungidas, você precisa vencer? Pelas mãos ungidas, você, né, em Deus, você precisa ir alcançar o coração de outras pessoas, de ser presença também com as tuas mãos que trabalham, que ajudam alguém. Pense aí um pouquinho, reflita sobre tudo aquilo que Deus te dá força e coragem para poder ir e vencer todo o mal. Nós não somos mulheres que somos fracas, não, minhas irmãs. Nós somos mulheres corajosas em Deus. Pela nossa humanidade, nós fraquejamos. Pela nossa humanidade, a gente não consegue. Mas pela ação e pela graça de Deus, nós poderemos avançar. Bem-vinda a mais um momento especial de partilha sobre as mulheres segundo o coração de Deus. E nós vamos partilhar um pouquinho sobre a vida de Judite, onde nós já iniciamos um pouquinho sobre a história dela. E tem uma convidada muito especial, que é uma querida do meu coração há muitos e muitos anos, é a Renata, ela que vai falar conosco lá dos Estados Unidos, com grande carinho se colocou à disposição para partilhar conosco. Seja bem-vinda, Renata, se apresente aí um pouquinho para as nossas irmãs. Obrigada, Ká. A paz de Cristo, irmãos e irmãs, paz de Cristo, Ká, muitas saudades. A gente teve a oportunidade de conversar um pouquinho, mas muitas saudades mesmo. Então, como a Ká me introduziu, né, eu sou a Renata, eu nasci e vivi a maior parte da minha vida em São Paulo, capital, convivi muito com a Camila, né, nós iniciamos praticamente a nossa caminhada na igreja juntas, e sou casada com o Paulo há 14 anos, eu tenho 3 filhotas, e há 4 anos eu vivo nos Estados Unidos. E migrar é muito desafiante, né? Eu estou num país que tem maioria protestante, mas Deus, no seu zelo, me trouxe a viver perto de uma igreja católica, e com um detalhe bem especial, uma fervorosa comunidade brasileira, o que é raro aqui. Então, hoje eles são a minha família norte-americana. E eu também queria aproveitar, Ká, para louvar e agradecer por esse convite que o Espírito Santo realizou através de você, para a gente partilhar a abençoada Judite. Eu acho que se eu tivesse conhecido Judite antes, eu teria dado o nome dela para minha filha, para uma das minhas filhas, porque eu não conhecia a história dela, só o nome dela, mas não conhecia a história dela. E é o Espírito Santo sempre movendo a gente para a salvação, né, Ká? Judite me trouxe muito crescimento. Sim. E você possa partilhar aí um pouquinho, né, sobre alguma característica especial que Judite trouxe, né, nesse momento que nós estamos vivendo também, né, diante de tudo aquilo que o mundo tem vivido, todas as situações que você aí também tem vivido com a sua família, com a sua história.
tantas situações que têm se levantado neste tempo, o que Judite também vem te ensinar neste tempo, né? A Judite, ela é uma fonte, né, de dons de Espírito Santo, né, e eu procurei beber muito dela, e há vários pontos que me impressionaram nela, né, eu percebo que com a morte do esposo dela, o Manassés, a Judite, ela teria motivos para se acomodar numa vida de luxo, porque ele deixou uma herança rica para ela, ele deixou criados, mas ela não se acomodou. Ela também podia se desesperar por ter que administrar tudo sozinha, imagine, né? Tinham tantas coisas que geravam toda a riqueza dela e ela teve que administrar tudo sozinha. Ela também podia se entregar à tristeza, à depressão, pela morte de Manassés, mas eu percebi que a Judite escolheu consagrar sua vida ao Senhor. Através da castidade, ela consagrou seus bens ao Senhor. Então, a partir daquele momento que ela se tornou viúva, Deus se tornou seu esposo. E Ela o povo escolheu era a melhor ela escolheu a melhor parte. Ela aproveitou, né? Mesmo Sim. de um momento de tristeza. Ela aprendeu, ela cresceu com isso. Então, eu acho que Deus era o esposo dela e o povo, o filho dela, os filhos, né? Então, e nisso ela vivia uma intimidade profunda, né, com o Senhor, através de oração e penitências, né, Cá? Sim. E ali ela foi sendo sensível à voz de Deus. Foi ali também, né, se forjando, se formando, para que ela pudesse compreender no momento oportuno a necessidade dos seus filhos, a necessidade deste povo, né? E ali, Sim. então, perceber a necessidade também de agir, não só de se acomodar, mas também no momento oportuno para que ela pudesse agir. Eu acredito que, assim, como você disse, ela tinha muitas características, ela tinha essa intimidade com Deus, né, para poder perceber os momentos certos de agir. E ela era rica em dons do Espírito, né, Cá? E eu acredito que ela era aberta para esses dons, por isso que ela tinha essa intimidade, essa sensibilidade, né, e essa sabedoria de como saber agir. Então, lendo um pouco a escritura, a gente vê que ela era muito bela, né, Cá? Sim, belíssima. Ela era muito bela, ela era sábia, ela era inteligente, eu anotei muitas coisas. Ela era uma boa administradora dos bens materiais, ela era corajosa, sabia se expressar muito bem, ela era humilde, intercessora. Né? Oi, Cá? Corajosa. Muito corajosa, muito ousada, mas ela sabia, era muito claro para Judite que todos esses dons, essas virtudes dela, ela tinha por graça de Deus. Então, os seus dons tinham que ser usados para o serviço ao próximo. Foi bem isso mesmo, né? Ela não guardou para si. Não ela guardou. se colocou à disposição de Deus, né? E é algo que nós temos que aprender, né, Cá? Quantas pessoas a gente vê dons tão lindos, né? Mas que não são usados para o Senhor, né? Para o próximo, mas apenas para engrandecimento pessoal, né? Então, é algo que me chamou muita atenção em Judite, que ela usava os dons para o próximo, para interceder pelo seu povo, né? Sim. E como foi rico, né, fazendo esta leitura, este caminho, né, quem tiver oportunidade de ler, porque é uma história, como a gente falava, né, tem que virar um filme, não é possível que não tenha um filme sobre a vida dela. É emocionante. Um itinerário muito rico, e olha só, né, eu posso confessar, eu não conhecia profundamente a história de Judite. Quando você começa a ler, são 16 livros, né, são bem pequenos, assim, os capítulos, você consegue mergulhar numa tremenda história de Deus com o seu povo. Sim. E de uma mulher que faz toda a diferença para o povo de Deus ali.
Ela fez toda a diferença mesmo, porque era um povo fiel, né? Mas eles tinham um momento de fraqueza. A gente percebeu isso, né? Eles, ao saber do ataque à cidade de Betúlia, se eu não me engano, que eles sofreriam, né, pelo exército dos assírios, eles começaram, né, a jejuar, a orar, a usar o cilício, mas o inimigo cortou, né, os deixou desesperados pela falta de alimento e água, né? E nisso eles se desesperaram. E até impuseram um limite, né, para a ação de Deus, né, Cá? Eles 5 impuseram um limite, 5 dias tem que estar resolvido. Sim. E ela já, né, Judite chegou como assim? Você dá ordem para Deus? Pois é. Mas ela confiava plenamente na misericórdia de Deus. Ela não se desesperou como os irmãos da comunidade. Por isso que ela foi usada como instrumento, né? Para que eles voltassem, né? E não pecassem como seus antepassados, né? Sim. Ela tinha certeza que Deus estava com o seu povo. Não precisava impor um prazo. Por ter essa intimidade com ele, né? Não era à toa. Ela sabia o que realmente Deus poderia fazer. Ela confiava plenamente na ação de Deus. Ela esperava, né, a ação ali da manifestação de Deus que era certa. Ela não tinha dúvidas disso. Talvez eles poderiam até duvidar, mas ela não. Ela tinha certeza. Ela não. E acho que muitos seguiam a penitência, as orações, como tradição. Então, eles seguiam porque eles nasceram com essas tradições. Mas ela não, ela estava de coração inteiro na oração com o Senhor. Ela realmente era íntima, ela confiava, por isso ela confiava na misericórdia, nos desígnios de Deus. Ela não se questionava pela morte do esposo, que lendo parece ter sido uma morte precoce. Então, apesar dela não estar palpando naquele momento a misericórdia, ela sabia que Deus estava lá, caminhando com o povo e sofrendo com ele. E se a gente traz para a nossa realidade, né, Renata, como, por vezes, situações tão pequenas na nossa vida, a gente já se perde, a gente realmente faz como eles, né, se desespera, coloca, Senhor, ó, é agora que o Senhor precisa agir, não tem mais tempo, né? A gente coloca também condições para Deus na nossa vida, no nosso dia a dia. O quanto Judite vem me ensinar, vem, né, ensinar a todas nós que nós precisamos confiar, que o Senhor há de intervir nas situações da nossa vida, no momento dele, né, no momento oportuno. Não conforme a nossa vontade, mas conforme a vontade do Senhor, né? E da maneira dele também, né, cara? Da maneira que nos leve à salvação. Então, às vezes, a maneira de obter o milagre seria uma cura, seria o extermínio daquele exército, mas Deus tinha os seus meios também para transformar, para restaurar aquela comunidade, né? E que só quem está muito íntimo entende isso. E assim é o nosso processo de salvação, né? Não adianta Deus chegar com um prato pronto e dizer, olha, pronto, está resolvido. Mas o processo, né? O caminhar nos ensina. O viver este processo de espera, de oração, vai nos transformando, vai fazendo de nós mulheres novas. Agora, se nós temos ali a resolução, né? Às vezes, do jeito que a gente quer, não vai ser, né? Não vai ser tão eficaz. Agora, quando Deus realmente age, ele vem no profundo, né? Ele vai e faz da maneira com que nós sejamos desinstaladas de nós mesmos para poder viver esse processo de santidade, porque senão a gente para no meio do caminho, né? E não há uma lógica humana para isso, não há explicação, porque é um processo de lapidação muito sofrido, né? Então, para quem está do lado de fora, não entende, as pessoas acham que nós gostamos de sofrer. Mas nós entendemos aonde vai nos levar isso, levar a nós e a todos que estão ao nosso redor, né? Sim. Como ela levou, né? Como Judite levou. Sim. Nós acompanhamos um pouquinho, né? A dificuldade, por exemplo,
de pessoas que nós conhecemos. Tem uma amiga minha também chamada Renata, que a gente acompanhou todo o processo dela com a luta pelo câncer, né? Uhum. E foi uma trajetória, assim, muito dolorida. Mas a cada processo, a cada nova biópsia com resultado positivo, situações difíceis, ali ela foi se fortalecendo, ela foi confiando em Deus, né, até chegar ao momento que ela entregou a sua vida para Deus, né? Deus a levou, mas ela também fez esta oferta, porque ela conseguiu viver todos os processos, né? O da negação, da renúncia, né? Da depressão. A gente acompanhou todo este processo, mas quando ela realmente, né, pôde ali experimentar que Deus estava cuidando, que Deus estava ali sendo amparada, ela estava sendo amparada por Deus, por mais que, né, humanamente é difícil a gente compreender isso, né? A gente quer o bem, quer que cure logo e seja restaurado, mas todo este processo foi necessário para que ela pudesse, então, chegar àquilo que Deus almejava para a vida dela, né? Uma vida com Deus, que talvez não viver processo, a gente não sabe se viveria realmente, né? Esta entrega, esse desejo de estar em Deus, né? A gente sabe que é uma luta muito grande, ninguém deseja isso, né? Mas Deus vai transformando ali, Deus vai cuidando, né? Não só dela, como daqueles que estão ao redor também. É claro. Né? E de dor ele entende, né, Ká? Ele entregou o filho dele, né? E a gente passa pela Semana Santa, a gente fica pensando, entregaria meu filho? Faria todo esse sacrifício? Ou daria minha própria vida? Ele entende de dor. E é claro para nós que estamos na caminhada que nada de ruim que acontece vem dele, né? Mas que ele nos ajuda, né, a passar por tudo isso, a viver tudo isso, né, Ká? Sem revolta, fortalecidos e aproveitando esse sofrimento para o nosso crescimento. Sim. É o que nós estamos também vivendo neste tempo, né, de estar dentro de casa, da pandemia, de todas essas mortes, de todo esse mundo, né, que tem se levantado aí diante de tantas coisas, às vezes a gente vê tanto egoísmo também, né, pessoas pensando em si só, outros sofrendo por conta do isolamento, outros desempregados, olha quanta dor e sofrimento. Mas eu creio, né? É isso mesmo. É a hora que a gente pensa, onde está o nosso coração, né? Então, se o nosso coração está em Deus, o restante é restante, né? É claro que nós dependemos, né, do dinheiro, nós ficamos preocupados com as nossas famílias, mas estando com o coração em Deus, a gente sabe que Ele proverá, como Ele proveu, né, para todos esses israelitas da comunidade de Judite. Era algo também impossível de se conseguir. Era um exército imenso. Grande, né? Sim, era um exército profissional, né? Que viviam do combate. Então, esse exército, esses assírios são os nossos... É o coronavírus para nós nesse momento, né? Sim. Então, para Deus nada é impossível. E aí, com a intervenção desta mulher, né, com a ação desta mulher, através da oração e da obediência à palavra de Deus, eles ali, então, né, conseguem a vitória contra aquele exército. E aí me veio muito forte isso, esses dias, pensando sobre a vida dela, né? Olha só, a capacidade que nós temos de rezar, a capacidade que nós temos de ensinar as pessoas, os filhos, né, os que estão ao nosso redor, nós temos esse poder nas mãos de poder interceder pelo povo e agir pelo povo, né? Imagina todas nós mulheres nos unindo em oração, né, nessa entrega ao Senhor. Deus nos dará a vitória também. Isso mesmo. E essas fases, né, de desespero, de incerteza, são fases, é uma fase no mundo agora, né, em que todos estão muito abertos. Então, nós temos que nos fortalecer através da oração para justamente trazer essas pessoas para a verdade de Jesus, né?
E é isso que vem acontecendo muito por aqui, disse um país protestante, né, mas muitos também que não seguem a nada, vem rezando o terço todos os dias, então essa dor vem levando a se aproximar a Jesus, e nós temos que aproveitar isso como evangelizadoras, né? Sim, uma oportunidade aí de Deus adentrar o coração, né? É uma Daquele marido que às vezes não quer rezar, né? De filhos que por vezes se negam a viver a experiência da oração, né? Alguns se abrindo. Quantas pessoas aí, né, que estão voltando o seu coração para Deus, porque sabem que realmente é só Ele para nos ajudar neste momento. E a diferença de ter amigos em Deus, né, Cá? Quantos anos nós temos nossa amizade? Então, é uma amizade perene. Por mais que estejamos distante, quando a amizade é escolhida por Jesus dentro da casa dele, é uma amizade que é para sempre, né? Uma amizade construída, né, no concreto, né, Cá? Sim. E que vai só nos levando cada vez mais para perto dele, né? Quanto é lindo a gente poder cultivar isso no nosso meio, né? E naquilo que nós acreditamos, né? Graças a Deus, e eu falo para minha mãe, nossa, às vezes eu fico, sei lá, meses sem falar com a Renata, mas quando eu falo é como se eu tivesse falado ontem. Sim, essa ação do Espírito Santo, né? E nós nos comunicamos através, porque a gente ora uma pela outra, né? Sim. E inclusive, é isso mesmo. E Judite me trouxe muito isso, porque ela era uma mulher de profunda oração, né? E ela se retirava muito, né, cara? Ela vivia o silêncio para ouvir a Deus, ela louvava muito, o valor do louvor, né? Agradecer, ela se humilhava, se prostrava. Então, ela me ensinou muito como conversar com Deus, né? Para ser um instrumento nas mãos dele. Isso foi muito rico, é muito rico no livro dela. Sim, e me veio aqui uma palavra agora, que esses dias nós estamos fazendo também em nossa comunidade, as madrugadas de oração com as mulheres. E aí, na verdade, às 3 horas da manhã, de quinta para sexta. E aqui, deixa eu achar aqui, quando nós estávamos num dia desses em oração, e também pensando nisso, né, nas necessidades que nós temos de nos colocar em oração. E Deus falava do desejo que Deus tem de nos escutar na oração e de que nós precisamos estar em oração com Ele. Eu não estou encontrando agora, mas em Provérbios tem uma palavra que fala da importância da oração da madrugada, o quanto Deus se alegra em nos colocarmos em oração. E Judite faz isso, né? Ela diz que na madrugada é o momento que ela vai rezar, ela diz para os inimigos lá, né? Mas na verdade é o momento que aí também ela vai lá e age. Sim, mas ela usou realmente, e eles aceitaram, né? Sim. E uma coisa que eu achei muito interessante nela é que Deus agiu através dela, né, através da sabedoria para enfrentar o mal, né? Mas foi uma decisão pessoal, né, Ká, de enfrentar o mal. E eu trouxe isso para mim. Por mais que eu tenha tantas pessoas que intercedam por mim, por mais que nós participemos em comunidades, todos lá estejam buscando a salvação, a decisão de enfrentar o mal, a decisão de não pecar é pessoal, como foi a dela. Sim. E quando a gente se coloca no caminho, né, é uma decisão de todo dia, é o sim de cada dia, né? E Sim, como diz lá o amigo Dunda, é o PHN. É o PHN. É isso mesmo. É isso mesmo. Aqui, na palavra, em Judite 13, 17, vai dizer assim, louvai ao Senhor nosso Deus, que não abandonou os que puseram nele a sua esperança, e que cumpriu pelas mãos de sua serva a sua promessa de misericórdia à casa de Israel. Esta noite ele matou por minha mão o inimigo de seu povo.
Olha que lindo, né? Ele não abandonou aqueles que colocou a esperança, aqueles que puseram a esperança no Senhor. Que E assim ele nós agiu, podemos também. é isso mesmo. E ele agindo pelos improváveis, né, Cá? Por uma mulher, por uma viúva, a gente vê pela história pelas crianças, pelos improváveis, né? Na lógica humana. E falando, né, esses dias eu lembrava de um padre dizendo, né, pelas prostitutas que vão nos preceder, né, no reino dos céus, por aqueles impuros diante da sociedade, marginalizados, os pobres, aqueles que são excluídos, ele usa de todos nós, né, de nós pecadoras, para que falar um pouquinho sobre ele, sobre a vida de Pois é, Judite, pois né? é. Assim, então vai nos ajudando a viver essa experiência aí de nos colocar sempre à disposição dele também, né? Sempre, Cá. Acho Sempre. que é isso, né? Mesmo, Cá. Foi Riquíssimo, riquíssima a história dessa mulher. uma graça muito especial poder mergulhar na vida desta mulher. Eu fiquei impressionada. Esther eu já conhecia um pouco, Débora também foi uma surpresa para mim. Agora, Judite foi, assim, a revelação mesmo de toda a potência de uma mulher em Deus, como ela pode agir, né, e como Deus pode agir diante de uma mulher que se lança totalmente nele. Sim, é uma esperança para nós, né, Cá? Que buscamos a santidade, né? A gente vê que é possível, né? Sim, é possível. É possível. E assim como o Senhor disse, como está escrito na palavra, o Senhor te abençoou com o seu poder, porque ele por ti aniquilou os nossos inimigos. Que assim seja para todas nós. Amém. 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 Ai, Renata, muito obrigada. Obrigada pela oportunidade, obrigada por me fazer me sentir mais perto da minha família, né, Cá? Porque você é minha família também. E isso é algo muito precioso e que a gente valoriza mais quando está distante do Brasil, né? Nossa nação mãe, né, Cá? Sim, mas com certeza você me ensinou muito a viver e a ser de Deus, né? Eu sou muito grata a Deus por você ter sido este instrumento nas mãos dele, e eu sempre falo isso, né? Que você foi aquele anjinho que Deus me mostrou, olha, é por aqui. A gente bebe uma da outra, né, Cá? O Espírito Santo Eu sou manifesta-se. grata. Sim, e hoje estamos aí, né, caminhando nesse desejo de buscar a santidade cada dia mais. Muito obrigada, Sim. viu? Pela nossa Obrigada, partilha, Cá. foi muito boa, muito rica. Amém. Amém. Que Deus abençoe você, o Paulo, as meninas. Uma saudade imensa. Também, Cá. Deus abençoe sua família e sua missão. Quero rezar com você um pouquinho, pedindo esta graça de Deus. Coloque-se neste momento nas mãos do Senhor, para que Ele, assim como inspirou o coração de Judite, iluminou todos os passos dela, fortaleceu cada momento da sua vida, Ele também assim possa alcançar a sua vida. Senhor, eu consagro a Ti todas essas minhas irmãs, que as Tuas mãos, Senhor, possam neste momento ser ungidas por Ti, que elas possam, Senhor, vencer e que possamos juntas vencer todo o mal, Senhor, tudo aquilo que nos fere, tudo aquilo, Senhor, que nos afasta da Tua presença, tudo aquilo, Senhor, que nos impede de viver a Tua vontade em nossas vidas, tudo aquilo, Senhor, que por vezes é duro para nós enxergarmos, tudo aquilo, Senhor, que para nós muitas vezes é como um obstáculo. Senhor, as dificuldades do nosso lar, as lutas, Senhor, com os pais, com a mãe, com os filhos, com o esposo. Senhor, nos dê sabedoria. Nos dê a sabedoria e a confiança de Judite, Senhor, para que nós possamos ser fiéis a Ti em cada momento da nossa vida, Senhor.
E mesmo diante da escuridão da noite, que nós possamos, Senhor, ser cheias da Tua luz para iluminar os caminhos, Senhor. E os caminhos que vence todo o mal, que pisa mesmo na cabeça da serpente e que corta, Senhor, toda a raiz que o inimigo tenta plantar na nossa vida e na nossa história. Obrigada, Senhor. Pedimos a intercessão da Santíssima Virgem, ela que com a sua mão ungida, com a sua vida totalmente regada pela graça de Deus, transformada pela graça de Deus, assim também nos ensine a caminhar e a sermos conforme o coração de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito obrigada, minhas irmãs, por rezarmos juntas, partilharmos esta linda história de Judite, que você possa mergulhar neste livro tão especial desta mulher que nos ensina a sermos corajosas e valentes. Deus abençoe. Um grande beijo. Até mais. Até a próxima, se Deus quiser.